Oi, minhas pererecas e meus perus, tudo bom com vocês que estão do lado daí? Bom, gente, eu tô fazendo um vídeo que eu não me esperava fazer, diante de todos os assuntos que eu já abordei aqui no canal. Esse é um assunto que eu não esperava abordar, mas sim, eu como mulher falo sobre sexualidade nas redes sociais, que tenho também uma empresa que fala também sobre sexualidade. Eu sou uma pessoa que eu jamais deveria deixar de vir dar a minha opinião, o meu apoio e falar pra vocês sobre o que tá acontecendo com Mari Ferrer. Como todos vocês já sabem, o processo deu como julgado estupro culposo quando não há intenção de estuprar. E essa é uma das mais diversas dificuldades que a mulher enfrenta na sociedade, onde ela fala a sua palavra, ela dá a sua palavra, o seu relato do que aconteceu, ela tem provas, mas nenhuma dessas provas foram aceitas. A justiça quis aceitar. E aí, mais uma vez, a gente volta na palavra estupro, que é uma palavra que em menos de 15 dias a gente falou sobre ela e a gente já tá falando sobre ela novamente. Por quê? Houve o caso do Robinho. Mais uma vez a gente se depara numa situação bastante constrangedora, onde a mulher ela não tem palavra. Ela pode falar, mas o homem ele sempre vai procurar artifícios para ele poder manobrar a situação e botar a vítima como culpada. E eu quero deixar claro aqui para vocês, gente, que não existe estupro culposo. O que é o estupro culposo onde se determinou a sentença? Estupro culposo é quando a pessoa não tem a intenção de estuprar. Só que, gente, isso é impossível de acontecer. Opa! Desculpa aí, eu sem querer bati a boca e tava fazendo sexo oral em você. Gente, não existe isso, tá? Não existe isso. Opa, desculpa aí, sem querer eu meti aqui meu pênis em você, eu não queria, mas foi. Não existe isso, gente. O estupro culposo é simplesmente uma coisa que não existe, uma coisa que é vergonhosa, é até constrangedor de falar. Porque, na realidade, não tem essa que eu não tava com a intenção de estuprar. Não existe isso, gente. A partir do momento em que a vítima ela não tem condições de... Ela tá bêbada. Ela não precisa estar muito bêbada, não. Ela só precisa estar bêbada. A partir do momento que ela tá bêbada, ela não tem consciência pra dizer sim ou não. Então, você fez sexo com a pessoa bêbada, você estuprou a pessoa. A pessoa tá bêbada não é nem pra você cogitar de fazer sexo com ela. É pra você cogitar de não fazer. É pra você chegar e dizer, não, não vai rolar. Você não tá em condições de dizer não. Se eu fizer algo que você não gosta, você não vai ter condições de dizer que não quer. Então, é essa falta de consciência, falta de respeito que falta no homem de saber a situação e saber a hora de parar. E isso não existe. Pra eles, o que justifica é o ato de que a pessoa... mas antes ela deu sinais de que ela tava afim, antes de ela ficar bêbada. Depois dela ficar bêbada, não existe mais sinais que ela deu. Tudo aquilo que ela falou antes de estar bêbada, quando ela ficou bêbada, você já tem que deixar de pensar na possibilidade do que ela falou. Porque ali já é uma outra cena. Me dói muito ver mulheres no nosso país que passam por essas situações diariamente, gente. E voltando ao caso do Robinho, onde ele chegou a falar que... mas eu tava só fazendo sexo oral. Sexo oral não é sexo. Gente, não existe isso. O sexo, ele não é simplesmente só se houver penetração. É qualquer estímulo que proporcione prazer. Então, gente, não existe essa de que sexo oral não é sexo. Depois, inclusive, vou voltar com um vídeo aqui falando sobre o que é sexo, o que é transar. Porque falta educação sexual nas escolas. E hoje, quando a gente olha essa população inteira clamando por respeito, e quanto mais a população de mulheres cobra por respeito, pede respeito, mais desrespeitada ela é. Mas é a geração. Gente, não é somente a geração, é tudo aquilo que se passou lá atrás. A juventude cresceu, os homens cresceram, tendo aquela visão de que eles podem tudo, que são eles que dominam, são eles que estão por cima sempre, são eles que determinam a situação. E não se houve uma educação sexual nas escolas onde falassem sobre respeito, sobre o que é sexo, o que é transar, o que é o passar do limite. Nunca se foi ensinado isso nas escolas. E quando se fala em falar sobre educação sexual nas escolas, a maioria dos pais vai lá com várias pedras para poder atirar no deputado, no vereador, no prefeito, no presidente que inventou de fazer isso. Mas não vê o prejuízo que isso tem causado para nós mulheres na nossa sociedade. E aproveitando essa situação, para você mulher que está aí do outro lado, eu quero te dizer as situações em que é considerado estupro. Que é pra você não se deixar enganar, que é pra você não se deixar ser passada pra trás e não deixar qualquer Zé Mané vir e tirar a sua razão. Transou com uma pessoa menor de 14 anos é estupro. Tem na lei.
não se pode ter relações sexuais com pessoas menores de 14 anos. Porque isso é comprovado cientificamente, que até os 14 anos, a parte frontal do cérebro não está formada, que é justamente a parte de tomada de decisões. Então ela não pode responder por ela mesma. Ah, mas ela quis, ela não tem que dizer que quer. Você tem que dizer que não deve e que não pode e que é errado. E que não vai fazer porque você sabe, você entende, você respeita a lei do seu país e ainda mais respeita aquela pessoa como mulher ou como homem, tá? Isso é independente de ser mulher ou homem. 14 anos não tem direito de tomada de decisões, não tem. Então é chamado estupro de vulnerável. Outra situação que é estupro de vulnerável é quando você transa com uma pessoa dormindo ou quando você transa com uma pessoa bêbada, porque ela não está em condições de dizer não. Quer transar com a pessoa e ela está dormindo? Acorda ela para você poder começar a estimular. Quer transar com a pessoa que tá bêbada? Espera ela ficar boa para você começar a transar. Continuar uma transa mesmo a pessoa tendo dito que não está mais afim. Seja lá qual for o motivo que ela desistiu de transar com você, você só tem que respeitar. Continuar o ato sexual mesmo a pessoa tendo dito não é considerado também estupro. Então, meninas, tá lá na relação, aconteceu algum desconforto, você teve aqui um flashback que não deu legal assim no seu juízo, você resolveu parar, a sua vontade ela é soberana, ela tem que ser respeitada. Convencer uma pessoa a ter relações sexuais por meio de uma fraude. Como assim por meio de uma fraude? Um exemplo muito comum e que é de conhecimento de todos é o caso do João de Deus, em que ele fazia com que as mulheres tivessem relações sexuais com ele para que elas conseguissem uma graça, conseguissem alguma coisa, uma cura. Isso é ter relações sexuais sob fraude, tá? Isso é considerado também estupro. Então não se deixe enganar. Foi no médico, o médico disse, senta aqui pra eu poder te examinar melhor. É estupro, gente, não caiam nessa, tá? Não se deixam enganar e denunciem. Não deixe de denunciar. Outra situação que é considerada estupro é você passar a mão em partes do corpo da mulher, seja seio, bunda, entre as pernas, é considerado estupro. Você não tem nenhuma autoridade de passar a mão no corpo de uma mulher sem que ela tenha autorização. Então, passou a mão no seu corpo e você não autorizou, é considerado estupro. Você pode sim denunciar. Se você não tiver coragem, chama uma amiga, conversa com a amiga e ela vai com certeza te orientar da melhor maneira possível. O que não é considerado estupro, quando você está numa relação sexual, você está lá transando, você não está se sentindo confortável, mas você não expressa que você não está se sentindo confortável. Nesse caso, não pode ser considerado estupro, porque você não fez valer a sua vontade, você não expressou a sua vontade, você tem que realmente expressar. Então, ao contrário do que os homens acham que estupro é só quando você pega uma pessoa com violência e obriga ela a ter relações sexuais, não é isso. Estupro é muito mais do que isso, gente. Estupro são várias situações que podem levar esse nome e também é crime. Só o fato de considerar que não houve violência não é o suficiente para você não considerar estupro. Porque nem sempre a violência ela é física. Às vezes a violência é psicológica. A violência pode ser o fato de você não respeitar a voz da outra pessoa, tá? Independente do sexo, gente. Estupro não acontece só entre mulheres. Estupro também acontece entre os homens. Então fica aqui um alerta pra você também que tá aí e que você tem uma relação homoafetiva ou que você já passou por essa situação de estupro, mesmo você sendo um homem hétero cis, você sendo uma mulher hétero cis. Então, gente, independente da sua sexualidade, do seu gênero, estupro existe em ambas as partes, tá? Não acontece só entre as mulheres. A minha palavra pra vocês hoje não se deixa passar, não se calem, falem. E eu vim fazer esse vídeo porque eu realmente precisava falar, porque é uma questão de sororidade. Porque não se trata uma mulher da maneira que ela foi tratada, principalmente perante o juízo, e não se tira o sonho de uma mulher assim. Ela se desfez da vida de digital influencer que ela era e passou a lutar por essa causa para hoje a gente ver o que realmente aconteceu durante esse processo. E vamos juntar uma corrente do bem nas redes sociais, vamos levantar a nossa voz, porque sim, nós mulheres somos muito fortes. E é isso, gente, o vídeo de hoje era esse. Eu queria ter trazido um assunto mais feliz, mas esse é um assunto que precisa realmente ser dito. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye!